nós vamos fazer o seguinte. Eu vou passar uma regra, já em sequência daquela ali, da voz passiva sintética, que é muito parecida para vocês. Para mim é completamente diferente, tá? A minha visão é assim, ó. Vocês estão olhando terra, eu estou olhando ar. Vocês, a água e eu solo, entenderam? Nós não vamos estar vendo a mesma coisa. Então eu quero que vocês entendam o seguinte. Nós vamos agora para uma voz ativa. O que era aquela outra? Voz passiva sintética. Numa voz ativa eu vou ter um C, que é o que confunde vocês. Só que esse C, ele vai ser um I, S. O que é um I, S? Isso, que lindo! Índice de indeterminação do sujeito. Lá eu sei quem é o sujeito, estou vendo o sujeito. Aqui eu não estou vendo o sujeito e eu não sei quem é o sujeito. Se eu não sei quem é o sujeito, o que eu faço? Não concordo. Eu deixo na terceira pessoa do singular. Aí existe um quadradinho que eu também já dei para vocês. Quem se lembra do quadradinho? Vai, irmão, dá-lhe pau. Vocês já viram que vocês têm um concorrente em português, né? Vocês não acelerem, não. Porque geralmente não são os machos que entendem essa porra. Fala aí, alemão. Essa alma feminina aí ó, que nasceu. Vamos lá, alemão. Tá, então você está usando aquela outra regra. Verbo transitivo indireto, verbo de ligação, VI. A professora usa o mais fácil. E ó, e risca. Não esquece de riscar essa porra. O que esse quadradinho quer dizer? Que se o verbo não for transitivo direto, ó, se o verbo não for transitivo direto, o que esse C é? Índice de indeterminação do sujeito. E nesse caso, o verbo ficará sempre na terceira pessoa do singular. Claro que é isso aqui, ó, também, ó. Eu poderia ver desse jeito, ó. VTI mais C, verbo de ligação mais C, o verbo intransitivo mais C, esse C vai ser sempre índice de determinação do sujeito. E daí o verbo ficará na terceira pessoa do singular. Se vocês querem ver assim, por mim não tem problema. Eu acho mais fácil ver assim. Por quê? Porque aqui você vai ter que saber os 3 tipos de verbos. Aqui você tem que saber só que é aquele verbo que não é transitivo direto. O quê? Quem? Verbo transitivo direto, eu só posso fazer 2 perguntas. O quê e quem? Verbo transitivo direto só pode ter 2 perguntas. Quais são? Quem e o quê? Qual é o cuidado que a gente tem que ter? Que são as mesmas perguntas para se achar o sujeito. Por isso que a gente confunde. Tá? Agora vamos colocar isso aqui em prática. Eu vou usar o verbo viver. Tá? O que eu tenho que saber primeiro? Ele é um transitivo direto? O viver? Ele é intransitivo. Eu vivo. Que bom, né? Já estás me incomodando. Ó, eu vivo. Não precisa de mais nada. Então, se a gente coloca aqui, ó, vive-se bem, eu já entrei naquele esqueminha, ó. Por quê? Porque ele é um verbo que não é transitivo direto. Logo, o ser é o quê? Índice de determinação do sujeito. Ele tem que estar na terceira pessoa do singular. Aí eu vou lá e testo. Ele vive? Ele vive? Está na terceira pessoa. Então isso aqui está ok. Isso é uma voz ativa. E o sujeito é indeterminado. Eu só fiz um X aqui para vocês verem como é que eu faço o quadradinho na minha cabeça. Vive-se, o viver não é um verbo transitivo direto. Então eu risco para entrar nessa caixinha. Por isso que eu sei que esse verbo não pode ir para o plural. Ó, precisa-se de
Vou colocar amigos ou precisam ser de amigos. Vamos colocar um, né? O que vocês acham? Precisa-se de um amigo, precisam ser de amigos. Por quê? Por que aqui você diz que tem que ser precisa ser? Quem precisa, precisa de. Ele é um verbo transitivo direto? Não. Não, ele é um verbo transitivo indireto. O que o C é? Índice de determinação do sujeito. Isso aqui é o objeto indireto. Então, o verbo deve ficar no singular. Precisa-se de um amigo. Verbo transitivo indireto, índice de determinação do sujeito, objeto indireto. O verbo não está concordando com o objeto. Ele está seguindo a regra, que quando ele tem um índice de determinação do sujeito, que é o C, ele permanece no singular, que é a regra que está aqui, ó. Se não for verbo transitivo direto, o C é índice e aí o verbo ficará sempre na terceira pessoa do singular. Daí. Vocês entenderam por que vocês confundem? Porque fica parecido, né? Vende-se casa, vive-se bem. Na cabeça de vocês é a mesma coisa. Só que aqui a gente tem um índice e lá a gente tem um pronome apassivador. Aqui eu tenho uma voz ativa. Alguém vive bem, mas eu não sei quem. Aqui alguém precisa de um amigo, mas eu não sei quem. Aqui alguém precisa de amigos, mas eu não sei quem. Existe um sujeito que está indeterminado. Se ele está indeterminado, ele vai ficar no singular, quando ele está acompanhado do C. Ponto. Para ele não ser confundido com aquele outro. Porque se aquele outro faz o verbo para o singular ou para o plural, esse aqui fizer a mesma coisa, daqui a pouco a gente não saberia mais o que nós estaríamos fazendo. Assim não. Cada um na sua casinha, lá é voz passiva sintética, tem sempre um sujeito sofrendo ação, por isso a gente diz carros são comprados, e aqui existe sempre um sujeito praticando a ação. Alguém precisa de amigos, só não sei quem. São coisas completamente diferentes. Lá é um sujeito passivo, aqui é um sujeito ativo. E aí vocês escolhem se vocês querem ser ativos ou passivos. Uau! E daí? Quer fazer uma pergunta, amiga? O que você está processando aí no HD? Você está processando alguma coisa? Pergunta. Pode perguntar. Você ainda tem dificuldades com a transitividade do verbo. Então faz o seguinte. Mostra para mim, falando, o que tu pensas, tá? Eu quero que tu fales exatamente o que tu estás pensando. E nós somos capazes de fazer isso, tá? Eu quero que você fale sobre a ideia do querer. Vê a transitividade do querer. Fala. Quem quer... Então, ó, vamos lá. Querer. Se eu for querer, eu vou querer algo. Eu vou querer alguém. Não é assim? Um verbo que não é completo é um verbo transitivo, certo? Ele precisa transar. Querer algo, querer alguém. Existe algo entre o querer e o algo? Existe alguma coisa aqui? Ou existe um buraco? Então, isso é verbo transitivo direto. Muito diferente de quando a gente vai precisar. Eu posso precisar algo, eu posso precisar alguém. Só que a gente não fala assim. Eu preciso você. Eu preciso dinheiro. O que a gente fala? De. Entre o verbo precisar
o algo e o alguém, o que existe? O de. Que impede o objeto de cair diretamente sobre o verbo. Por isso que ele é um verbo transitivo indireto, que a professora chama de verbo bundinha, lembra? O verbo bundinha impede para chegar ali direto. Enquanto que o outro, o serviço está feito. Não tem preposição, porque ele não carrega a preposição, querer algo na ideia de possuir, enquanto que precisar de é um verbo bundinha, está sempre carregando o montinho ali que impede o objeto de chegar diretamente. E aí existem os verbos intransitivos que não precisam de ninguém, morrer, viver, né? E todo verbo transitivo normalmente vira intransitivo, né? Pois é. Mas antes de eu cometer um pecado mortal, né? Porque lá diz assim, tu não matarás, né? Tá, eu sou católica, pode não parecer, né? Mas eu sou católica. Então, antes de eu ter vontade, porque ter vontade é o mesmo pecado mortal, né? Eu não sei por que vocês não entendem isso. Eu estudo. Eu estudo português. Eu quero que, pelo amor de Deus, vocês usem a razão, seres humanos. Vamos lá, ô Ju. Pessoal, já volta aí no vídeo, tá? Olha só, Ju. Eu estudo. Tu vais fazer mais alguma pergunta naquela frase? Ó, vocês não me fumem maconha. Vocês não me usem nenhuma droga sintética para responder isso. Talvez desse certo, né? Mas vamos lá. Ainda acho que não. Ju, eu estudo. Tu tens alguma pergunta nessa frase? Eu estudo? Eu só estou afirmando para ti, Ju. Eu estudo. Você não tem que me perguntar merda nenhuma. Porque o que está escrito lá é assim, ó. Eu estudo. Não me pergunta nada. O que o estudo é? Verbo intransitivo. Agora, Manu, eu digo assim, ó. Eu estudo português. Tu tens uma pergunta para me fazer, não tens? Tens, Manu? Vai. Claro que tu tens. Pergunta, Manu. Pergunta, Manu. Não te expulso daqui. Me tira a monitoria. Vamos? Você ameaça? Sim. A Manu respondeu sim. Qual é a pergunta, Manu? Ó, eu estudo português. Qual é a pergunta que tu vais fazer para estudar? O que tu estudas? Então, Manu, ô Manu, a pergunta é, Manu, o que eu estudo? Para o diabo poder dizer assim, ó, português. Enquanto eu estudo é um verbo intransitivo, porque eu só disse eu estudo, não me faz mais pergunta nenhuma, porque eu não quero mais responder pergunta nenhuma. Aqui embaixo eu te dei uma hipótese de pergunta. Rodrica, o que tu estudas? Ai. Português. Isso é um verbo transitivo direto, porque eu tenho uma coisa que é um objeto direto. Ó, eu comi frutas. Eu como todos os dias. É a mesma coisa? A transitividade é igual? Não. Em cima é o quê? É um verbo transitivo direto, porque a alemã vai perguntar assim, você comeu o quê? Aí eu respondo, frutas. Embaixo, eu como todos os dias. Você vai perguntar? O que eu como? Dá para elaborar a pergunta? O que tu comes? Não dá. Se não dá, é verbo intransitivo. Se dá, é verbo transitivo, porque ele transa, ele tem que dar. Não foi? Estás pensando no dá ou no verbo transitivo?
Vocês vão ver muitas informações quando vocês estiverem caindo pela janela, porque eu acabei de jogar. Não, são bem travadas, né, amiga? É a sorte. Eles já me conhecem, só colocam aqui na janela, aqui, ó, tudo travada. Na trem não é. Eu só venho pra cá por causa disso. Quando vocês dizem que são muitas informações, vocês estão errados. Vocês estão processando informações que são informações sequenciais. Nós temos essa capacidade que, meu Deus, isso é um cérebro humano muito inteligente, muito preguiçoso, né? Porque o que eu acho que tem muita preguiça aí dentro dessa cabeça é preguiça, ele não quer pensar, ele não quer. É mais fácil ele te convencer que tu não sabes do que ele te ajudar a pensar, para aprender. Ele busca um caminho mais fácil. Você viu como é que se faz isso? Imagina, tá assim, né? Ela morreu ontem. Isso é um verbo que transa ou que não transa? Oi? Intransitivo. Tá vendo a cara de deboche dela ali, ó? Intransitivo. Mas essa cara que eu gosto, amiga. Adoro, adoro. Porque quando vocês entram na minha lógica, intransitivo, né? Vai dizer o quê? O que você vai completar com o verbo morreu? Só com o defunto, né? Porque é só o defunto que está faltando agora. Viram? Verbo intransitivo. Isso é legal, cara. Eu não sei como é que vocês não gostam disso, amiga. Eu não dou esporro. É que vocês me leem errado. Eu não dou esporro. Se eu estiver dando esporro, aí é fácil fazer vocês chorarem. Vocês não me viram braba. Meus alunos dizem a mesma coisa. Entendeu? Ao tênis. Então assim, ó, eu não fico braba. Quando eu estou dando aula, a não ser que alguém faça uma cagada, vamos dizer assim, fora da ideia de conteúdo, né? Alguém, em alguma forma de preconceito que usaram dentro da sala, entenderam? Eu estou explicando e o aluno está vendo o celular. Se é do ensino médio, ele não tem passagem livre. Eu arranco aquela porra daquele celular dele, mas nem que seja jogando na parede. O celular dele, ele só vai receber quando a aula terminar, entenderam? Então, no ensino médio, é isso que me irrita. E aí, aquilo que me irrita, eu coloco no eixo de novo. Eu vou lá e tiro o celular. Pronto. O menino está sendo mal educado com a menina, né? Está tarando, tem alguma coisa estranha. Eu vejo se é ela ou se é ele. Às vezes tem aquele shortinho curtinho, né? Fico puta, eu não tenho que ver perereca de graça. Aí estou eu lá no quadro explicando, estou eu olhando para lá e... Entendeu? Porque a gente tem que ter essa, né? E aí o menino, 16 anos, né? Imagina se ele olha um shortinho desse tamanhozinho, com a boca larga, né? Imagina um shortinho aqui. Vocês têm filhas? Então sempre que ela for para a escola, dá uma olhadinha se o short é curtinho e se a boca é grande. Porque se a perna for grande... Quando ela sentar, e aí ela senta assim, né? Porque vai enjoando 4 horas, né? Bota a perninha aqui, bota a perninha lá. O que vai estar aparecendo, gente? A calcinha e mais alguma coisa. Então, quando isso está acontecendo, daí eu dou um esporro mesmo. Daí eu dou um esporro, daí eu fico braba. Porque faltou a mãe e faltou o bom senso. Elas têm 16, 17 anos. Não são mais criancinhas. Uma coisa é chamar a atenção de uma menina de 6 anos, né? Outra coisa é chamar a atenção da menina de 17. Nunca tenha medo de mim. Nunca. Vocês têm? Eu não sei porquê. Eu sou uma pessoa tão legal, cara. Acreditem, eu sou uma pessoa legal. Pode não aparecer, mas eu sou. Né, Manu? 3, 4. Não é você, Manu, é a outra. Você trava só de eu chegar perto de você. Não, eu falo mais no microfone. Mas o microfone... Aí é melhor. O pessoal de casa não vai te ouvir. O pessoal não vai te ouvir. O microfone é meu. Entendeu, Manu? Não vai ouvir.
Eu teria que dar um microfone para vocês e isso seria complicado. Foi? Tranquilo? Isso vai melhorar com o tempo. Mas antes piora bastante. Oi. Ah, sim, mas não, estava tão bom, Ju. Deixa aí. Querer algo é possuir. Eu posso querer um marido, eu posso querer um chocolate, eu posso querer um sapato, uma bolsa, adoro. Entendeu? Agora, querer a alguém significa querer bem. É uma ideia de carinho. Quando alguém diz assim, ó, quero-lhe. Quando alguém chega e diz, né, tá conversando sobre o teu marido, né? Você não tem filho, casamento novinho. Se uma colega tua chegasse para ti e dissesse assim, quero-lhe, você pode ficar tranquila. Ela está dizendo que ela quer bem a ele, ela gosta tanto dele quanto gosta de ti. Se ela disser, quero, já empurra a mão. Entendeu? Não deixa a cobra se criar. Aqui, ela quer tomá-lo de ti. Aqui, ela quer que fique contigo. Porque ela quer o bem dele. A não ser que ela julgue que ele não está bem contigo. Mas ela não vai querer para ela. Ela só vai querer salvá-lo. Depende da historinha. Não é? Tudo tem uma historinha, né? Ó, pessoas gramaticais diferentes. Qual é o problema disso aqui? É que às vezes as pessoas não sabem o que é isso aqui, né? O que são as pessoas gramaticais diferentes? Quais são as pessoas? A primeira pessoa, a segunda pessoa e a terceira pessoa. São aquelas que a gente usa para conjugar os verbos. Quem é a primeira pessoa? Do singular. Sou eu. Quem é a segunda pessoa? Tu, do singular. Terceira? Ele ou ela. Não se esqueçam dela. Tá? Do plural, nós. Do plural, vós. Do plural, eles ou elas. Essas são as pessoas gramaticais no singular e no plural. Pessoas gramaticais diferentes. Eu vou pelo que a gente chama de prevalência. Ó, a gente chama de prevalência de pessoas. Tá? A primeira é mais importante que a segunda e a segunda é mais importante que a terceira. Por isso que elas têm um nome. Primeira, segunda e terceira. Igual o primeiro colocado, o segundo colocado. Adivinha quem é que entra primeiro? Se eles chamarem um só, é o primeiro colocado que vai. Tá? Então eu vou reunir essas pessoas numa história. João, que é ele, tu e eu. Estão as três pessoas reunidas. Sempre que a gente usar pessoas gramaticais diferentes, eu sempre vou por último. Para demonstrar que eu sou educada. Quando a gente tem que entrar no lugar, o legal é deixar as outras pessoas irem na frente. Tá? Principalmente se a gente é o dono da casa. É a visita que se serve primeiro. Se tiver pouca carne, eu vou pegar o último pedaço ou eu não vou pegar. Essa é a ideia, a regra da educação que a gramática também trabalha. Claro que a gente tem um hábito de dizer eu, o João e tu. Ou tu e o João. A gente tem esse hábito. Mas é um hábito feio. Nós deveríamos sempre nos colocar por último. Independente que eu tenha entrado na oração por último, eu sou a pessoa mais importante. Porque a primeira ela é mais importante que as outras. Por quê? Porque a função da primeira pessoa é a função mais importante. Qual é a minha função aqui? Falar. Então eu sou a mais importante. Só nessa ideia. Tá? Então João, tu e eu faremos o trabalho. O que eu faço? Eu pego a minha pessoa e coloco no plural. Qual é a minha pessoa no plural? O nós. Tu e ele
Qual é a pessoa mais importante aqui? A segunda. Oi? O tu. O tu. Ele é a terceira. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o verbo nessa pessoa aqui no plural. E aí vem aquele problema. Porque o plural de tu é vós. Fareis o trabalho. Tá aí o problema. Porque o que a gente diz? Tu e ele farão o trabalho. Essa é a forma da gramática. Essa é a forma que nós deveríamos realmente falar. Só que o povo começou a... Tu e ele, eles. Que estranho, né? Tu e ele, ó, tu e ela, eu estou falando contigo. Quando eu digo eles, eu não estou falando com eles. Então aqui seria correto mesmo o vós, né? Porque o vós é capaz de me ouvir, que é a segunda pessoa. A terceira pessoa é só assunto. Mas não tem mais jeito. Isso aqui é o que nós chamamos de concordância aceitável. Quando a professora colocar um Vzinho, é aceitável. Que é aquela que o povo usa e que não tem jeito. Tá? Então, apesar das duas serem corretas, se eu tiver que julgar entre as duas, essa é mais correta que essa. Um arrozinho bem feitinho é gostosinho, tá correto. Mas se botar um alhinho, ele fica mais do que perfeitinho, não é isso? Então esse aqui é o perfeitinho. É o arrozinho lá com alho, salgadinho, no ponto, sem colar. Esse aqui é aquele que a gente come, né? Não tem alhinho, tá meio coladinho. Mas estou com fome, eu como. É aquilo que a gente engole. A gente engole, porque as pessoas falam desse jeito e não tem jeito. Tá? E aí o legal é quando a gente tem pessoas iguais, né? Porque é a mesma pessoa no plural. Ele e ela. O que eu coloco aqui? Ele e ela farão o trabalho. Fica igual, estão vendo? Como é que eu vou ter pessoas diferentes, né? E eu uso o mesmo, né? Nós fizemos alguma cagada no meio do caminho, né? Tá? Então, sem problemas aqui, sem problemas aqui, e tomar cuidado aqui, porque existem duas possibilidades, sendo essa possibilidade mais coerente do que essa aqui. Ok? Não é difícil, né? Como é que a gente chama essa regra? Prevalência de pessoas. Nós vamos falar sobre sujeito composto, tá? Vocês sabem o que é um sujeito composto, não sabem? Quando a gente tem dois ou mais núcleos, tá? Só que a gente vai falar sobre o sujeito composto sendo pós-posto ao verbo. Regra 5, né? Sujeito composto, pós-posto, que é colocado depois, ao verbo. Então, ele vai estar depois do verbo, tá? Eu posso fazer assim, ó. Usar o plural. Ou eu posso concordar com o mais próximo. Vamos mostrar isso para vocês na prática. Vou colocar aqui, ó. A mãe e os filhos. Eu posso dizer: reclamou, olhem só, reclamou a mãe e os filhos.
Eu estou com o sujeito composto, ó, o sujeito é composto e ele está pós-posto ao verbo, está vendo? Ele está colocado depois do verbo. Eu posso fazer a 5.2 aqui, ó, que é concordar com o mais próximo. Estou usando a regra 5.2, concordando com o mais próximo. E eu posso dizer, reclamaram a mãe e os filhos, que eu estaria usando a 5.1, que eu estaria fazendo a concordância com o sujeito composto. Que já é normal a gente fazer concordância com o sujeito composto. João e Maria foram à floresta. Carlos e Paulo estão de castigo. É normal a gente colocar no plural. Agora, o que não é normal é essa 5.2. Essa não é normal. E aí, falando em anomalia, vamos brincar. Ó, vamos brincar. Vende-se casa e sítio. Eu tenho uma casa e um sítio para vender, eu quero vender tudo porque eu quero ir embora desse país. E aí eu escrevo assim, ó, vende-se casa e sítio. Quem vende, vende algo. Ele é um verbo transitivo direto, seguido do ser, que é o nosso panaca, lembram? Pronome apassivador. Nosso panaca é o pronome apassivador. O que vai estar aqui? O sujeito. Só que ele é um sujeito composto. A minha pergunta é, pode ficar no singular ou tem que ir para o plural? Antes de responder, lê essa merda aqui. Lê, amiga, o que está escrito na 5.2? Concordar com o mais próximo. Em que regra? Quando eu tenho um sujeito composto, pós-posto ao verbo. Sujeito composto, pós-posto ao verbo. Estou concordando com o mais próximo. Está certo. Então, vocês aprenderam a regra anterior e querem rejeitar agora numa coisa que eu estou acrescentando. Porque lá nós estávamos falando assim, ó. Eu não posso dizer vende-se casas. Porque aqui eu tenho um sujeito simples. Com o sujeito simples, o verbo tem que concordar com o sujeito. Quando eu tenho um sujeito composto e o verbo está antes, aí eu tenho aquela possibilidade lá. E imaginem que a gente acabou de ver a regra. Imagina daqui a um mês, né? O que pode acontecer com a regra na cabeça de vocês, né? Vocês entenderam por que aquilo ali pode acontecer? Professora, pode ser vende-se? Pode. Por que pode ser vende-se? Porque eu posso concordar com os dois. Então aqui eu tenho duas possibilidades. Agora, a regra é uma coisa que a gente tem que digerir, né? Você tem que pegar a regra e tentar entender. Isso às vezes é mais rápido, é mais lento. Depende. Professora, mas são muitas regras, né? Para a gente estudar português é foda. É porque vocês estudam errado. Vocês têm a habilidade de estudar errado. Deixa eu te explicar, Lemor. É que quando vocês pegam a matéria, vocês estudam tudo, né? E aí é muita coisa. E vocês deveriam estudar só os problemas. Se eu venho aqui e eu já sei aquilo, deu. Aquilo deu. Aquilo ali eu já sei. Quando eu não sei, eu coloco um símbolo. Ó, eu não sei isso aqui, fiquei com medo disso aqui. Faz um símbolo, dá uma carinha triste. Aqui já é uma cara mais do que triste, né? Tá? O que você faz na hora de estudar? Você só estuda as carinhas tristes. Você não vai perder tempo estudando o que você sabe.
Eu sei fazer laranja, é só misturar o vermelho com o amarelo. Por que eu vou continuar misturando para ver se dá laranja? Eu tenho problemas? Não. Talvez. Vocês entenderam? O que eu quero dizer com estudar errado? É perder tempo alimentando o ego. Aí o cara se acha, né? Isso aqui eu sei, isso aqui eu sei. Daí ele fica estudando o que ele sabe. Perdendo tempo, porque ele deveria estar estudando o que ele não sabe. Aquilo que causa a ele um problema. Então façam símbolos. Isso aqui eu preciso ver. Isso aqui eu não entendi. Eu tenho problemas com transitividade verbal. Coloca lá. Uma cara chorando, 1000 lágrimas, sei lá, te afoga. Né? Já faz um rio e te coloca dentro chorando. Isso aqui é uma merda para mim. Entendeu? E pede ajuda. Às vezes uma criança das... eu tenho filhos. Meu filho está lá na 6ª série, na 7ª série. Ele sabe. Um aluno da 7ª série. Ele sabe verbo transitivo, intransitivo, verbo de ligação. Eu juro para vocês, se eu colocar metade da sala com o 6º ano e a outra metade de vocês, e eu ensinar sintaxe, eles vão dar um banho em vocês. Eles vão dar um banho. Eles já olham assim, é só isso? Ô dona, verbo transitivo direto que não tem preposição, dono? Olha, tranquilo dona, tranquilo, de boa. E eles vão lá fazer o exercício e tranquilo, de boa. Quando eles tiverem um problema, eles vão me chamar, ô dona, vem aqui um pouquinho. Ô dona, eles falam assim. Então eu tenho certeza que o processo é porque vocês se travam, né? A gente vira adulto, daí a gente cria alguns preceitos, alguns preconceitos. A gente tem medo que o outro ache a gente, né? Se eu ficar perguntando, eles vão achar que eu sou burra. Depois em off eu vou... Quando eu terminar a gravação aqui, antes de sair, eu vou dizer para vocês o que eu acho sobre isso. Agora deu medo, né? Agora deu medo. Mas só os fortes sobreviverão. Só os fortes. Fábrica, mas se nós tivéssemos que escolher ali, vende em casa, vamos supor, uma das questões lá, vende em casa e sítio, vamos supor que as duas sejam colocadas, vende-se casa e sítio ou vende-se casa e sítio. Tá. Querem uma das duas como certa. Vou repetir porque o pessoal de casa não está ouvindo. Então, olha só. Ela coloca assim, se tivéssemos duas alternativas, vende-se casa e sítio e vende-se casa e sítio. Você pode assinalar qualquer uma das duas e se não for o gabarito da empresa, nós vamos anular a questão depois. Porque eles não podem deixar duas questões como corretas. Nesse caso, as duas são corretas, porque existem as regras. Sujeito composto, pós-posto ao verbo, ou você põe no plural, concordando com o sujeito composto, ou você concorda com o núcleo mais próximo. Se o cara fizer uma merda dessa, ele está ferrado, que ele vai perder a questão com certeza. Aqui ele vai perder a questão com certeza. Então ele não pode fazer isso. Aqui ele não pode fazer isso, porque as duas são corretas. Não tem aquele negocinho que a professora disse, aceitável. Eu fiz o Vzinho do aceitável? Não. Aqui são regras estabelecidas pela gramática, igual o quem. O quem não é aceitável, ele é regra. Você pode concordar com o quem. Você pode. Então eles liberaram. O problema é quando o povo faz, né? Tu e ele farão o trabalho enquanto deveria ser. Fareis o trabalho. Lá a gramática diz, a gente vai engolir, né? Mas existe uma forma correta e uma forma aceitável. Entendida, amada? I love you.